Como é que você faz a tua proteção psíquica ou energética? Aí você me fala assim, eu rezo, eu faço oração. Ótimo. Rezar todos os dias, pedindo a proteção, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem, pedindo a intuição. Mas eu penso também que a gente só rezar para pedir a nossa proteção é como se a gente fosse sempre terceirizar, pegar uma segurança terceirizada para colocar à nossa volta e ficar o dia inteiro cuidando, para que nada, nenhuma energia ruim possa chegar até nós. Então, proteção psíquica ou proteção energética. Nós temos também condições de fazermos a nossa proteção. Nós não estudamos na apometria que pensamento é energia, que comandos constroem tudo à nossa volta? Nós não aprendemos e estudamos na apometria que nós temos a capacidade, o nosso comando e o nosso pensamento, de construir campos de proteção? Então, por que nós não usamos todo esse conhecimento que nós temos para fazer a nossa proteção? E aí, é isso que nós vamos aqui refletir um pouquinho sobre isso. Porque a gente sempre fala assim, vigiai e orai. Né? Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as energias que a gente emana, ok? Orai, ok? Tudo perfeito. Mas a gente está evoluindo nessa questão de estudar a física quântica, de estudar a apometria, de estudar os comandos. A gente não está aprofundando em relação a isso. Então, vamos nós também aprendermos e não apenas querer terceirizar, eu digo, sabe? Venham aqui me proteger, venham aqui me defender. Vamos nós, com os nossos pensamentos, com os nossos comandos, fazer a nossa proteção energética, a nossa proteção psíquica, né? É o que eu falo assim, é a nossa saúde espiritual. Nossa saúde, nós temos condições de fazer isso, né? Então, olha só, mas um alerta, tá? Que quando nós vamos fazer esses comandos, quando nós vamos dizer essas frases, esses comandos ou esses mantras, vamos dizer assim, é preciso que nós façamos isso com emoção. Aquilo que a gente sempre comenta em relação quando nós estamos colocando os nossos campos de proteção nas nossas sessões de atendimento. A gente tem que sempre estar com convicção daquilo que nós estamos verbalizando. É a mesma coisa quando nós vamos fazer a nossa bolha energética de proteção. Nós temos que colocar essa emoção naquele momento que nós estamos construindo a nossa proteção pessoal. Então, nós temos que verdadeiramente colocar o poder emocional. Caso contrário, não vai funcionar. Falar por falar não vai funcionar. Igualzinho como acontece quando a gente está trabalhando na apometria. Então, quando você leva a sério aquilo que você está falando, o teu subconsciente vai começar a trabalhar para você. Enquanto que você não domina o que está no teu subconsciente, enquanto que você deixa ao léu as coisas acontecerem e você acha que só o teu racional é que comanda a tua vida, o subconsciente, na verdade, vai estar lá fazendo todo o seu trabalho. Bem silencioso. Eu digo que ele é um monstro silencioso. Mas a gente pode dominá-lo, a gente pode convencê-lo a trabalhar e a servir a nós. Então, nós precisamos fazer com que o nosso subconsciente nos sirva. E nós temos que mandar ele fazer e não pedir. Então, é isso que eu falo, é sempre com convicção. Sempre nós vamos verbalizar aquilo acreditando que está feito. Então, vamos lá. Primeira proteção que nós vamos fazer. Nós vamos colocar, para nos defender, tá? Das energias negativas que as outras pessoas emanam para nós. Nós vamos aprender a colocar a bolha ou o escudo externo para nos protegermos dessas energias das outras pessoas. Então, essa energia negativa, que quando eu vou a algum lugar, ou no meu próprio trabalho, ou todos os dias de manhã, antes de levantar, eu vou colocar esse escudo protetor para que nada venha me atingir. Então, essa bolha protetora ou esse escudo, você simplesmente vai imaginar você envolvido numa bolha. Pensa numa bolha de sabão, aquela bolha circunferência transparente. Você imagina uma grande bolha e você dentro dessa bolha. Você imagina essa bolha semipermeável. Para quê? Para que as energias positivas possam sim penetrar, mas as energias negativas não. Então você imagina essa bolha e você se coloca dentro dessa bolha. E o que você pode mantrar? O que você pode falar para você ter essa invulnerabilidade emocional? Você vai falar o seguinte, uma sugestão. Sou totalmente invulnerável à energia negativa de outras pessoas. A energia negativa dos outros se desvia de mim, sem provocar nenhum efeito. Sou eu mesmo, a causa de minhas emoções, e não outras pessoas. Jamais darei novamente aos outros tal poder sobre mim. A energia negativa de outras pessoas ricocheteia em mim como se eu fosse uma almofada de borracha. Eu ouço o que os outros me dizem,
Entretanto, só assimilo aquilo que eu resolvo assimilar. O único efeito que energia negativa de outras pessoas tem sobre mim é o efeito que eu permito que ela tenha. De agora em diante, decido não mais ser afetado. Isso é uma autodefesa psíquica. Nós podemos, então, colocar essa bolha protetora, nós podemos colocar o escudo protetor, nós podemos colocar um tubo de luz protetor. Esse tubo de luz, imagina um tubo totalmente de luz e você em volta, você dentro desse tubo, esse tubo em volta de você, essa luz que vem de cima. Você pode imaginar um manto de luz, pensa um manto de Nossa Senhora, você pensa e cria esse manto de luz. Quando você coloca esse manto de luz, você pode fazer o seguinte mantra: peço e rogo que eu seja coberta por um manto de luz, composto do amor, sabedoria e poder de Deus, não somente para minha proteção, mas para que todos os que o vejam ou entrem em contato com ele sejam atraídos a Deus e curados. Isso é uma oração que pode ser realizada toda vez que você for fazer essa sua proteção. E tem um tipo de proteção que você pode colocar na hora em que você está sentindo a energia negativa te atingir. Quando você está no meio, numa roda de pessoas em que você sente que há muitas pessoas negativas, você pode, naquele momento mesmo, você já imaginar que você está aqui e você constrói mentalmente uma parede de vidro, como se fosse uma parede de vidro transparente, e você fica do lado de cá e as pessoas ficam do lado de lá. Você visualiza essa parede de vidro e aquelas energias que estão lá sendo emanadas não vão chegar até você. E você faz isso também mentalmente, você verbaliza essa. E tem uma sugestão que é você colocar uma rosa vermelha diante de você. Você imagina essa rosa vermelha, você cria essa rosa, que essa rosa está aqui na tua frente. E quando essa energia negativa chega até você, que vier na sua direção, essa flor, ela vai absorver toda essa energia negativa e ela começa a murchar. Então, no plano cósmico, essa flor vai ser construída e essa flor vai ficar lá com esse objetivo de te proteger. E ela vai absorver energeticamente todas essas energias que estão lá direcionadas até você. Quando você perceber que essa energia, a rosa, absorveu, você descarta essa rosa e você constrói outra rosa no local. Você constrói e deixa essa rosa sempre ativa. Ela vai ficar lá sempre capturando essas energias. Ela vai absorver essas energias que são direcionadas a você. Se você, por exemplo, está num local de trabalho, por exemplo, que é muita energia negativa, que as pessoas emanam muita energia negativa, você pode construir um anel de rosas. Em vez de só uma, você pode colocar um anel de rosas em torno de você e essas rosas vão ficar ali o tempo inteiro absorvendo. E ali 2, 3 vezes por dia, você troca essas rosas. Você descarta essas rosas, renova esse anel de rosa, e assim você, 2 a 3 vezes por dia, quando você está num ambiente muito carregado, principalmente que eu digo um ambiente de trabalho. E aí você renova, você vai lá, checa como é que está a energia dessas rosas, se elas estão murchas ou não, e você faz a troca desse teu anel de rosas de proteção. E é interessante quando você for construir esses campos de proteção, o escudo, a parede, a janela, as rosas, o que você for, a bolha, que você tenha sempre mantra antes de fazer a construção. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu tenho anotado, que eu gosto, que eu sou, né? Então, você pode mantrar assim, ó: eu sou a alma, eu sou a luz divina, eu sou amor, eu sou vontade, eu sou o desígnio imutável. Porque qual é o nosso desígnio? Qual é o desígnio de Deus para nós? Que nós somos divinos, nós somos protegidos, purificados, nós somos deuses. Então, assim, eu sou desígnio imutável. Não vai mudar, tudo volta ao original. Então, repete 3 vezes esse mantra: eu sou a alma, eu sou a luz divina, eu sou amor, eu sou vontade, eu sou desígnio imutável. E aí você constrói essas formas de proteção que você mais acha parecido com o teu jeito. Você imagina, tinha antigamente nas batalhas que os guerreiros utilizavam, que era para as flechas, quando viessem, não os atingissem. Então, quando nós vamos fazer de manhã esse exercício para colocar, nós podemos vestir uma armadura também. Então, eu posso me vestir, como eu falei das batalhas dos guerreiros, não tem aquela armadura que eles vestiam, nós também podemos criar essa armadura, esse escudo. Nós podemos fazer essa visualização e colocar o mantra, que eu vou falar aqui agora, também 3 vezes. Isso em casos em que nós estamos em ambientes muito, muito carregados negativamente. Então, vamos vestir essa armadura mental e visualizar um exército de santos e mestres ascensionados por trás de nós. Eu digo que isso
é interessante nós fazermos quando nós vamos enfrentar alguma situação. Então, nós vamos fazer alguma reunião muito importante, nós vamos participar de alguma banca muito importante, onde você sabe que lá você vai estar num processo de avaliação, ou você vai estar num processo de comparação, de competição, onde vão as pessoas querer que você talvez não se saia tão bem para elas se sobressaírem. Então, vocês vão passar por alguma situação, uma entrevista de trabalho onde tem muitos competidores, ou uma avaliação de emprego, que vocês vão estar em concorrência com outras pessoas. Então, num momento X, em que vai ter uma situação tal, nós vamos nos vestir com essa armadura mental, nós vamos colocar esse escudo mental e nós vamos fazer essa seguinte oração: se Deus é por mim, quem ou o que será contra mim? Eu posso tudo com Cristo que me fortalece. Deus, meu poder pessoal e o poder de minha mente subconsciente são uma equipe imbatível. Só falando aqui para vocês, eu já sinto a carga energética dessas palavras. Então, nós vamos verbalizar isso 3 vezes, com a crença, com o nosso poder mental, acreditando que está feito e construindo essa armadura, e aí vamos para o nosso compromisso. Uma das melhores maneiras de afastar todas as forças das trevas é evitar pensar nelas. Quanto mais você pensa nelas, mais as atrai. É só manter a vibração física, mental, emocional e espiritual num plano elevado, para que ela jamais entre na sua existência. Jamais consinta em submeter-se a uma anestesia, sem antes fazer muitas orações pedindo proteção. Se alguém tocar suas joias, use a invocação da luz, que é o que eu vou dizer agora. Tocar nas suas joias é porque tem um ritual de proteção que você segura uma joia, um cristal, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu encontro para ainda falar sobre isso. Mas então, assim, você pode, é mais um mantra de proteção, para você poder fazer a tua limpeza. Invoco a luz do Cristo. Sou um canal claro e perfeito. A luz é o meu guia. Deixa eu ver se eu encontro aqui a questão da joia. Só lembrando, essa é a invocação que você invoca a luz do Cristo, você segura essa joia e você vai, com esse mantra, você está limpando, você está descarregando essa joia, esse cristal, essa pedra. Então, você segura a tua joia, faz essa invocação da luz do Cristo para fazer a limpeza desse canal e você vai fazer esse mantra 3 vezes em voz alta. Então, assim, segura a sua joia, diga esse mantra 3 vezes em voz alta e canalize a vibração da luz crística às joias, para purificá-las e espiritualizá-las. Então, você vai limpar as suas joias com esse mantra, segurando-as e fazendo essa limpeza. Ele é muito eficiente para fazer esse mantra, para fazer essa limpeza das suas joias. Deixa eu só ver aqui, porque a joia é uma forma que é utilizada para você também fazer a sua proteção. Se você sentir que está sob um ataque psíquico ou se sentir alguma energia negativa por perto, uma das técnicas protetoras mais poderosas é segurar um cristal ou joia que armazene grande quantidade de energia e, ao mesmo tempo, salmodiar o nome Elohim ou de Jesus Cristo por 15 minutos. Isso pode ser feito em silêncio ou em voz alta. Repetir o nome de Deus e, ao mesmo tempo, visualizar a forma de Deus é um método certeiro de remover toda energia negativa do seu campo energético. Recomendo a adoção dessa técnica como prática diária, ainda que não precise de proteção. Então, segurar essa joia ou esse cristal faz salmodiar, como ele fala, Jesus Cristo, por 15 minutos, em pensamento, que se a gente estiver lá sob ataque, vamos estar com pessoas. E aí, depois que você passou por isso, que você vai, então, fazer a limpeza usando o que eu falei antes, para limpar essa joia, para limpar esse cristal. E sob ataque forte, também, nós podemos construir, também, ao invés da janela de vidro, nós, em casos mais graves, pode construir uma parede de tijolos. Você faz o comando mental e constrói entre você e aquela pessoa essa parede de tijolos. Imediatamente essa parede vai ser formada e você vai ficar protegido de toda energia, de toda a carga que aquela pessoa está jogando contra você. Então, essas são recomendações, são dicas de proteção energética, proteção espiritual, que nós mesmos podemos fazer. E a recomendação é que nós possamos fazer essa armadura mental já todos os dias de manhã, quando nós estivermos na nossa cama, antes de nós levantarmos, assim como nós vamos vestir a nossa roupa física, nós vamos então colocar essa armadura mental para nós começarmos o nosso dia. E vamos escolher qual vai ser, se vai ser o manto de luz, se vai ser o círculo de luz, o tubo de luz, se vai ser a bolha. Nós vamos fazer essa escolha, vamos fazer o nosso mantra e vamos ao nosso trabalho. E no momento em que nós estivermos em alguma situação, que nós percebemos, nós vamos utilizar ou a rosa, ou o círculo, o anel de rosas, ou a janela de vidro, ou a parede de tijolos, ou segurar o anel ou o cristal.
E nós podemos fazer isso, veja, se você tem um anel que você usa de um cristal, por exemplo, você está com esse anel, ou você tem um pingente com esse cristal, e no momento que você sinta que está numa situação de ataque, você segure esse cristal e você mentalmente, a pessoa não vai nem perceber que você está fazendo isso, e mentalmente você está lá mantrando Jesus Cristo, mantrando São Miguel e seus soldados, ou seja, você está fazendo o teu mantra aqui e fazendo a tua proteção imediata. E eu vou colocar aqui uma frase que Joshua fala assim, ó, em outras palavras, você se veste psiquicamente, com os atributos psicológicos que quer usar nesse dia. É preciso fazer isso conscientemente e com determinação toda manhã. A maioria das pessoas, e isso é verdade, simplesmente andam pela vida, às cegas, no piloto automático. Vestir a armadura mental significa também vestir a armadura visual. Nós vamos utilizar o escudo, a bolha, a rosa, o tubo de proteção, um manto de luz, aquela imagem da rosa no nosso coração. E isso vai nos deixar preparado para enfrentar o nosso dia. Em essência, é um tipo de meditação que vai fortalecer intensamente o campo energético da nossa aura. E nós podemos, então, fazer a nossa proteção depois, nossa oração do Pai Nosso, a oração que mais nós gostamos. Eu tenho uma oração do amanhecer, que eu gosto muito. Fazer a oração 3 vezes, que é como se fosse nos dar poder para nós fazermos o nosso próprio exorcismo. Porque os espíritos obsessores, negativos, geralmente não passam de almas confusas, que não sabem como abrir mão do seu impulso material e caminhar pela vida. E é importante lembrar que energias ou entidades negativas só podem entrar no seu campo quando você mesmo permite que o próprio ego negativo, nosso, e o eu inferior predominem. Então, nós já sabemos disso, que as influências chegam até nós porque nós permitimos. Então, essa é uma forma de nós nos protegermos. Então, se nós mantermos o nosso ego inferior, o nosso ego negativo, calados, encolhidos, nenhuma outra energia ou entidade negativa se manifestará. Só que nós ainda não conseguimos fazer isso. Então, vamos buscar essa nossa proteção. São várias as sugestões, mas são muito, muito poderosas. Então, que você vai se imaginar segurando essa espada na mão direita, essa espada azul flamejante de São Miguel, e dizer, em nome de Deus, tomo a espada do poder para me defender contra o mal e a agressão. E imagine-se crescendo em altura até o dobro ou o triplo do seu tamanho normal. Agora, com a ponta da espada, trace no chão um círculo mágico que o envolva. Veja um rastro de chamas seguindo a ponta da espada. É fantástico essa sugestão, né? Você vai imaginar essa espada na sua mão, você vai fazer esse salmo, invocar, e você vai crescer, 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 e vai riscar em sua volta com a espada ao chão, fazendo esse círculo, e quando você risca, você imagina que está queimando em volta a tua proteção, esse círculo. Depois de terminar, junte as mãos em oração, erga-as sobre a cabeça e, olhando para o leste, diga numa prece: que o poderoso arcanjo Rafael me proteja de todo o mal que se aproxima do leste. Voltando-se para o sul, diga a mesma coisa, invocando o arcanjo Miguel. Voltando-se para o oeste, invoque o arcanjo Gabriel. Depois, olhando para o norte, invoque o arcanjo Uriel. Depois, volte-se novamente para o leste. Então, isso é uma fórmula para proteger todo o seu espaço. Então, você vai fazer essa oração, você vai segurar essa espada, vai fazer essa oração, vai fazer o risco, depois você vai erguer a sua mão e vai para os 4 pontos cardeais, falando, verbalizando, quando você vai para o leste, quando você vai para o sul, para o norte ou para o oeste, e a cada um desses pontos você vai chamar um dos arcanjos. E aí você vai repetir que o poderoso arcanjo Rafael, que o poderoso arcanjo Miguel, que o poderoso arcanjo Gabriel, que o poderoso arcanjo Uriel, conforme os campos, os pontos virtuais que você vai se virar. E aí você vai dizer que esse poderoso arcanjo, tal, me proteja de todo mal que se aproxime do leste, que se aproxime do sul. Ou seja, você está rodeando. E você faz, isso é muito poderoso. E você pensa que você está construindo isso tudo. Com a mente e com todos esses fluidos que nós sabemos que podemos construir, nós vamos fazer essa nossa proteção. Eu ainda não falei aquilo que eu queria falar, que eu acho que daí vai ser a última, para não ficar tão grande assim, porque tem muito mais coisas, mas vamos ficar por aqui. Já é o suficiente, se a gente fizer uma dessas já tá bom, né? Aqui, ó. Vamos dizer, nós estamos lidando com um sentimento negativo muito forte. Nós passamos por alguma situação, nós nos carregamos, nós não nos protegemos. Eu estou com aquele sentimento, eu estou com aquela sensação muito, muito ruim. Como que eu vou me livrar desse sentimento negativo? Então, olha só a sugestão que dá. Visualize esse sentimento. Então, você está com esse sentimento, eu estou com um sentimento muito ruim, eu estou me sentindo mal, eu estou com raiva, eu estou com mágoa, eu estou chateada, alguém me ofendeu. Então, eu vou visualizar, eu vomitando esse sentimento. Realmente
Se você estiver num lugar em que você possa fazer fisicamente, inclusive, essa postura de fazer assim, você coloca aquele sentimento, visualiza aquela mágoa, aquela raiva, o que você viveu. Você coloca isso para fora, tá? Então, você vomita esse sentimento e depois você imagina ele no chão e você vindo com uma lança ou uma espada matando-o. Então, você vomita aquele sentimento e daí você crava essa espada. Você está matando aquele pensamento. Se nós imaginarmos que todos esses sentimentos, na verdade, são formas, pensamentos, que são criadas, que de alguma forma nós vamos ter ele lá no plano cósmico, ele real e existente, nós estamos ali provavelmente destruindo ele com essa figura da espada ou da lança matando, né? Depois que nós fizermos isso, coloque um belo anjo ou o seu mestre espiritual dentro de si mesmo, para substituir aquilo que antes ocupava o local daquele sentimento ruim. Então, nós vamos tirar aquela coisa que não presta, aquela coisa podre, aquela coisa mal cheirosa, vamos matá-lo e depois, então, nós vamos pedir para o nosso mestre espiritual ocupar o nosso coração naquele lugar que antes estava ruim. É muito poderoso para nós nos sentirmos bem e nos livrarmos daquele sentimento.